Neste vídeo tenho um problema que, como pode ser resolvido de duas formas distintas, é um ótimo problema para poderem verificar se o raciocínio que estão a usar e se o resultado a que chegam é o correto ou não. Temos um bloco que eu aqui vou representar como um ponto material que parte aqui do repouso de um ponto A, que é o topo de um plano inclinado que faz um ângulo θ com horizontal e θ vale 30 graus, e este bloco desliza por aqui abaixo e depois acaba por parar aqui neste ponto C. A base do plano inclinado está representada aqui por este ponto B e este ponto C é onde o bloco vai parar. Esta altura é dada aqui por este valor e a massa do bloco é de 3 kg. Aqui o ponto importante é que tanto neste troço do plano inclinado como aqui na região onde o corpo está a mover-se horizontalmente, há um coeficiente de atrito que é cinético, porque o corpo move-se relativamente ao chão e nós queremos saber onde é que o bloco, partindo ali do repouso, vai parar aqui assim. Qual é que, ao fim e ao cabo, esta distância dada pelo comprimento deste vetor S2. Este problema pode ser resolvido usando a dinâmica e a cinemática, isto é, eu posso fazer uma análise das forças aplicadas ao corpo, tanto nesta secção como nesta, determinar qual é que é a aceleração que o corpo tem quando está a descer aqui o plano inclinado, qual é a aceleração que o corpo vai ter quando está aqui nesta secção horizontal e, através das equações da cinemática, determinar qual é que é a distância que ele vai conseguir percorrer aqui em baixo. E resolver o problema desta forma é um excelente desafio porque permite treinar não só a dinâmica, mas também a cinemática. No entanto, eu vou resolver aqui este problema fazendo uma análise energética do sistema e vão poder verificar que, ao realizar o problema através de uma análise energética, a resolução do problema torna-se muito mais simples. E por isso é extremamente importante que resolvam o problema também da outra maneira, para poderem comparar que, através das leis de Newton e da cinemática, se torna muito mais complexo resolver o problema, ou muito mais trabalhoso, do que resolver através de uma análise energética do sistema. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Então, para fazer a análise energética do sistema, primeiro temos que considerar qual é que é o sistema. E se eu considerar o meu sistema como sendo o bloco aqui representado pelo ponto material e o planeta Terra, eu posso definir a energia mecânica deste sistema como sendo a energia cinética do bloco mais a energia potencial gravítica do bloco. Isto é, como aliás já expliquei noutro vídeo, e nesse mesmo vídeo expliquei também que a variação da energia mecânica do sistema pode ser dada por... Como vimos nesse vídeo, uma vez que a superfície não faz parte do sistema, todas as forças que a superfície exercer no bloco são forças exteriores ao sistema. E vimos que a força que a superfície exerce no corpo perpendicularmente às superfícies em contacto, como é sempre perpendicular à trajetória, não vai realizar qualquer trabalho. No entanto, como a força de atrito cinético tem exatamente a mesma direção do que o deslocamento do bloco, essa força vai realizar trabalho sobre o sistema, nomeadamente trabalho sobre o bloco. Por isso, para esta situação aqui, este trabalho não vai ser nulo. Isto é, a variação da energia mecânica vai ser diferente de zero. É perfeitamente óbvio, porque se eu tiver aqui uma determinada energia mecânica, se o corpo estiver aqui neste ponto e for largado, isto é, não tem energia cinética nenhuma, se eu considerar que a energia potencial gravítica é zero a esta altura, aqui o sistema só tem energia potencial gravítica. Se chega aqui e para, significa que toda esta energia potencial gravítica foi consumida, porque aqui, se não houvesse atrito, o corpo chegaria com uma energia cinética exatamente igual à energia potencial gravítica que teria aqui, isto é, a energia potencial gravítica que ele teria aqui ter-se transformado toda em energia cinética, mas como o corpo para, isso não acontece. Isso é o resultado de haver um trabalho realizado sobre o sistema e que neste caso é um trabalho negativo, porque o sistema está a perder energia para o exterior.
O que é que nós, ao fim e ao cabo, temos que fazer? Ver qual é a variação da energia mecânica entre A e C e ver qual é que é o trabalho que, ao fim e ao cabo, é só a força de atrito vai realizar neste troço e neste. O problema pode ser feito em duas partes, em que determinamos a variação da energia mecânica de A para B e depois de B para C. No entanto, eu vou fazer o problema considerando apenas a variação da energia mecânica logo entre A e C. Portanto, eu tenho que determinar a energia mecânica em A, a energia mecânica em C e depois calcular o trabalho realizado pela força de atrito nesta secção e o trabalho realizado pela força de atrito nesta secção. Antes de começarmos a escrever a energia mecânica em qualquer ponto, temos que definir onde é que é o nosso zero, onde é que está a nossa referência da energia potencial gravítica. E neste caso aqui eu vou considerar a referência da energia potencial gravítica aqui a esta altura. Qualquer corpo que esteja a esta altura, aqui na secção reta, a energia potencial gravítica aqui vai ser zero. Uma vez tendo definido aqui a energia potencial gravítica zero a este nível, muito facilmente se determina, como o corpo parte ali do repouso, que ali na posição A, a energia mecânica no ponto A, vai ser só a energia potencial gravítica que eu estou a medir a partir desta referência, que vai ser igual a... Neste ponto aqui, no ponto C, a energia potencial gravítica é nula, porque foi aqui que nós considerámos, a esta altura considerámos que a contribuição é zero, e o corpo está parado. Logo, não tem nem energia potencial gravítica, nem energia cinética. Logo, a energia mecânica em C vai ser zero. Ora, a variação da energia mecânica de A para C vai ser dada por... será afinal menos a inicial, portanto vai ficar menos... Obviamente que eu me esqueci aqui de qualquer coisa, não é? Portanto, é a variação da energia mecânica entre A e C. Agora, já temos aqui este termo, vamos ter que determinar o trabalho realizado pela força de atrito nas duas secções. E vamos começar pelo mais fácil, que é esta situação aqui, quando o corpo está a deslocar-se no plano inclinado. E nesta situação, como poderão ver noutros vídeos que eu tenho publicados, o diagrama de corpo livre, quando a caixa ou o ponto de material está em qualquer ponto aqui deste plano horizontal, as forças aplicadas sobre o corpo são estas. A força que a superfície exerce na perpendicular, que é a chamada reação normal. Temos a força de atrito cinético, porque o corpo se está a mover assim, não esquecer que a velocidade do corpo é esta e, portanto, a força de atrito cinético contraria o movimento. E temos aqui a força que a Terra exerce sobre o corpo, a força da gravidade. Eu não vou agora entrar aqui em detalhes, mas facilmente, talvez seja, no entanto, importante lembrar que o módulo desta força de atrito, e é o módulo, é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da reação normal neste ponto, e eu aqui vou colocar 1 para identificar com a reação normal aqui nesta secção que vai ser diferente. Convém lembrar esta expressão e, tendo isto em consideração, facilmente conseguem determinar que o módulo desta força de atrito é dado por... Ora, lembrando a definição de trabalho de uma força constante, que é o caso, e já escrevi aqui para o caso concreto em que nós estamos a analisar, em que eu tenho aqui a força de atrito cinético, que é esta, cujo módulo é este, a sua direção e este sentido são estes, e este é o S2, é o deslocamento que o bloco realiza na secção horizontal. Como estes dois vetores têm sentidos opostos, o ângulo que eles fazem um com o outro é 180, logo este trabalho vai ser igual ao módulo deste, vezes o módulo deste, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Logo, isto implica que o trabalho realizado pela força de atrito nesta secção aqui seja dado por... E eu agora vou escrever já o resultado ali em cima, em que o S2 é obviamente o módulo deste vetor, que ao fim e ao cabo é o que nós pretendemos obter, é este S2 que nós pretendemos obter. Nesta secção do plano inclinado, o diagrama de corpo livre do bloco é dado por isto. E nesta situação, como também facilmente conseguem resolver, o módulo de FC1, que ao fim e ao cabo é a força de atrito que o corpo sofre, a força de atrito cinético, que o corpo sofre quando está a descer aqui o plano inclinado, vai ser dado por... E, mais uma vez, relembrando a definição de trabalho de uma força constante, o deslocamento é nesta direção e neste sentido para baixo, a força de atrito cinético tem o sentido contrário, logo, o trabalho realizado por esta força, daqui até aqui, quando percorre esta distância, que eu vou chamar S1,
S1 e é muito fácil definir esta distância. Eu não vou representar aqui, que é para não tornar o desenho mais confuso. Este S1, este comprimento S1, pode-se relacionar com H, porque seno de θ é igual a este comprimento H dividido por S1. E por isso, o trabalho realizado por esta força de atrito entre A e B vai ser dado por, e eu vou já escrever aqui em cima, em que tenho aqui novamente o coeficiente de atrito cinético, aqui mg, aqui h, a altura, e tangente θ coloco aqui em baixo, que vão ver que é muito mais interessante escrever assim para fazermos a análise do nosso resultado, desta distância, uma análise muito interessante que eu vou fazer no final do problema. Ora, nesta altura temos tudo. Temos a variação da energia mecânica entre A e C, que é dada por menos mgh, e temos o trabalho realizado pelas forças exteriores ao sistema bloco-terra, que, ao fim e ao cabo, é o trabalho realizado pela força de atrito cinético neste troço e o trabalho realizado pela energia cinética aqui entre B e C, que são estes. Portanto, a única coisa que agora temos que fazer é igualar esta quantidade à soma destas duas. E quando fazemos isso, vamos obter o valor de S2, que é dado por... E este resultado é extremamente interessante. Vamos analisá-lo com cuidado para ver se faz ou não sentido. Agora, para saber qual é que é a distância S2, isto é, qual é a distância que o corpo vai percorrer desde a base da rampa até aqui, é muito simples. Basta chegar a esta expressão, substituir o H por 60 cm e podem mesmo substituir por 60 cm, não é preciso reduzir a metros, porque esta quantidade aqui é dimensional, não é? Isto aqui é só 1 sobre 0,2, que ao fim e ao cabo é 5, menos 1 sobre tangente θ, em que θ é 30 graus e, portanto, isto aqui ao fim e ao cabo vai dar raiz quadrada de 3. Ora, 5 menos raiz quadrada de 3, como a raiz quadrada de 3 é à volta de 1,73, significa que 5 menos 1,73 dá um valor positivo. Isso significa que S2, que vai dar S2 igual a 196 cm. Mas, atenção, agora o interessante é analisar esta expressão. Esta expressão é extremamente interessante de ser analisada e vamos ver isso já de seguida. Fazer uma análise para um caso muito simples, em que este H se mantém constante, o coeficiente de atrito também se mantém constante, mas a tangente de θ vai variar. Isto é, eu posso ter o plano mais ou menos inclinado, mas o corpo é sempre largado à mesma altura. Se eu puser o plano menos inclinado, obviamente que o corpo vai ter que ser largado a uma distância muito maior, nem cabe aqui no ecrã, para que a altura seja exatamente a mesma. Isto é, ele vai percorrer muito mais caminho no plano inclinado. E, se pensarmos um bocadinho, como ele vai percorrer mais caminho no plano inclinado, significa que o trabalho da força de atrito no plano inclinado vai ser maior, significa que ele está a perder mais energia na parte do plano inclinado. Há de surgir uma posição qualquer, um ângulo qualquer, em que o caminho que ele tem de percorrer é tão grande que faz com que toda a energia potencial gravítica que tivesse seja perdida exatamente quando ele chega aqui à base do plano inclinado. E essa situação é quando a distância que ele percorre aqui é zero. Isto é quando esta expressão é igual a zero. E isso acontece quando este termo aqui é exatamente igual àquele. Ou melhor, porque estamos a variar é o θ, quando este termo é igual àquele. Se isto aqui é 0,020, isso acontece quando a tangente de θ é 0,020. E se fizerem os cálculos, vão verificar que a inclinação para a qual isso acontece, mantendo o H e o coeficiente de atrito cinético, é de aproximadamente 11 graus. Agora vejam, isto mantém-se constante, é sempre igual a 5, é o inverso de 0,2. Quando o ângulo são 11 graus, isso significa que isto também é igual a 5. Ora, quando θ está a aumentar, o que é que está a acontecer à tangente θ? A tangente θ vai também aumentar. E se a tangente θ vai aumentar, este quociente vai diminuir. Isto é, a quantidade que eu estou a tirar a 5 vai ser cada vez menos. Isso significa que, a partir dos 11 graus, quando eu começo a inclinar mais do que 11 graus, eu vou passar a ter um S2 que é diferente de zero. Isto é, o corpo começa a
vir parar aqui a um C, que é dado por esta expressão. Agora, outro aspecto também muito importante, que é: e se o ângulo for inferior aos tais aproximadamente 11 graus? Isso significa que esta quantidade aqui vai dar negativa. Qual é o significado físico disso? Significa apenas que o corpo, que o bloco, pura e simplesmente não consegue chegar aqui à base do plano inclinado. Se a resolução deste problema ajudou, vos foi útil, apoiem este canal deixando simplesmente o vosso like aqui em baixo e considerem, se ainda não o fizeram, considerem em subscrever este canal. Bom estudo, bom trabalho. Aqui qual é e temos que fazer muito. O que é que nós temos então que fazer? E neste caso, ora, na ordem de 3 de ouro,